Fala galera, Dorete Justo, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Galera, pediram pra gente gravar as súmulas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que terá provas esse final de semana. E então vamos gravar. Mas antes de começarmos, galera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas pra gente aí no Spotify. Também acessar a descrição do vídeo para ter acesso às nossas playlists e também acessar nosso grupo no WhatsApp. Vamos lá? Direito Administrativo, súmula 385. Por força dos princípios da boa-fé administrativa, da confiança legítima e da razoabilidade, candidato aprovado em concurso público para o UERJ, já nomeado antes da edição do Decreto Estadual nº 45.682, de 8 de junho de 2016, por ter direito subjetivo líquido e certo à posse, não pode ser afetado pela aplicação retroativa daquele ato normativo. Súmula 384. A instalação de cortina de vidro ou sistema retrátil de fechamento sem perfis de alumínio ou semelhante em material incolor e transparente, executada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, CAL-RJ, não configura obra a depender de licenciamento urbanístico, desde que não implique em transformação da varanda em um novo cômodo habitável da unidade. Súmula 377. O candidato inabilitado em exame psicotécnico de concurso público tem direito a conhecer a motivação de sua reprovação. Súmula 366. Ainda que regularmente pago de forma indiscriminada e no valor máximo, o adicional de produtividade dos destinatários indicado no artigo 1º da Lei nº 5 de 2003 do município de São Gonçalo não tem natureza jurídica de salário, razão pela qual não pode ser incorporado ao vencimento base dos servidores sem que haja expressa disposição legal nesse sentido. Súmula 359. A gratificação denominada Nova Escola, instituída pelo Decreto Estadual nº 25.959 de 2000, concedida aos servidores da Rede Pública Estadual de Educação no período anterior à edição da Lei nº 5.539 de 2009, possuía natureza genérica, devendo ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como incorporada aos proventos dos servidores inativos. Súmula 344. É assegurada aos policiais militares e bombeiros militares a assistência médico-hospitalar de natureza remuneratória e alimentar, na forma do artigo 46, caput e parágrafos 1º e 2º da Lei Estadual nº 279 de 79, estendido igual direito aos dependentes que se encontrarem nas condições do artigo 79, incisos 1, 2 e 3, no referido diploma legal, sendo, no entanto, legítima a fixação de indenização, em regime de coparticipação, a ser aportada pelos destinatários que optarem voluntariamente como condição de acesso aos demais serviços especializados prestados pelo nosocômio para si e seus dependentes em relação aos atendimentos não abrangidos pela gratuidade. Súmula 324. As multas por infrações cometidas por adquirente de veículo devidamente identificado, ainda que não efetivada a comunicação, não podem ser imputadas ao alienante. Súmula 326. Não cabe a condenação do Detran à indenização de danos morais quando os transtornos sofridos pelo autor decorrerem do descumprimento do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, por parte do próprio demandante. Súmula 321. É cabível a liberação de veículo apreendido sem o pagamento da multa ainda não exigível ou com a exigibilidade suspensa. Súmula 320. É desnecessária a notificação prevista no artigo 281, parágrafo único, inciso 2, da Lei Federal nº 9.503 de 1997, quando a infração houver sido autuada em flagrante e o proprietário do veículo for o condutor e infrator. Súmula 319. É admissível o condicionamento da devolução do veículo apreendido ao pagamento de custas de reboque diárias limitadas a 30 dias e sem prejuízo da manutenção do veículo apreendido em depósito após o período mencionado e multas vencidas pendentes. Súmula 318. É admissível,
por força das leis estaduais número 3.756 de 2002 e número 4.291 de 2004, a apreensão de veículo utilizado em transporte irregular. Súmula 300. Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, os serventuários que não integram o polo ativo da ação ordinária número 002.420.36.1988.19.0000 fazem jus, a exemplo dos autores da referida ação, ao reajuste de 24% em seus vencimentos, bem como a percepção das diferenças a serem pagas de uma única vez, devidamente corrigidas desde a data do pagamento efetuado àqueles, compensando seus valores já quitados por força do processo administrativo número 2010-259214, observada a prescrição quinquenal a contar da propositura de cada demanda, bem como as condições pessoais e funcionais de cada serventuário, incidente imposto de renda e verbas previdenciárias por se tratarem de diferenças vencimentais. Súmula 299. Nas hipóteses em que as multas impostas pelo Tribunal de Contas possuírem a natureza jurídica de imputação de débito por infringência de normas da administração financeira e orçamentária, decorrente de seu poder sancionador, a legitimidade para cobrar os créditos é da Fazenda, que mantém o referido órgão, enquanto as sanções objetivando o ressarcimento ao erário são de competência do ente público cujo patrimônio foi atingido. Súmula 284. O estudante menor de 18 anos, aprovado nos exames de acesso à universidade, pode matricular-se no curso supletivo para a conclusão do ensino médio. Súmula 248. Atendem ao princípio da razoabilidade as exigências previstas no edital de concurso público relativas à idade e altura mínimas, como condição de acesso ao cargo público de militar, excluídos os cargos do quadro de oficiais de saúde da corporação. Súmula 246. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas ao auxílio cesta alimentação de natureza indenizatória deflagradas por funcionários inativos do Banco do Brasil. Súmula 241. Cabe ao ente público o ônus de demandar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre a efetivação de políticas públicas estabelecidas na Constituição. Súmula 234. Não exclui a indenização securitária a informação errônea prestada pelo segurado que não importe em agravamento do risco. Súmula 233. O percentual da perda, apurado mediante prova idônea, determinará o grau de invalidez permanente do segurado e o valor da indenização prevista na Lei nº 6.194, de 1974. Súmula 232. É incabível a cobrança judicial da cobertura do seguro DPVAT no prazo legal de regulação do sinistro. Súmula 226. A mora no pagamento de verbas devidas aos servidores não libera a Fazenda Pública dos juros e da correção monetária. Súmula 225. A gratificação de habilitação profissional do artigo 11, inciso 1 da Lei Estadual nº 3.586, de 2001, integra a base de cálculo dos proventos da pensão previdenciária, desde a posse do servidor, dependendo os demais percentuais da realização de cursos com aproveitamento. Súmula 223. Comprovada a anterior expedição da Carteira Nacional de Habilitação, é cabível a antecipação da tutela para permitir a deflagração do processo administrativo de renovação. Súmula 220. Documentos pedidos pelo sistema Megadata Computações não comprovam o pagamento do seguro DPVAT. Súmula 219. Nas ações fundadas em cobrança de seguro obrigatório, ocorrida liquidação extrajudicial ou falência da seguradora é acionada, responde pelo pagamento a seguradora líder, que o representa, cuja integração no polo passivo se admite, ainda que em fase de cumprimento de sentença. Súmula 218. O crédito não tributário, estadual ou municipal, prescreve em 5 anos. Súmula 184. A obrigação estatal de saúde compreende o fornecimento de serviços, tais como a realização de exames e cirurgias, assim indicados por médico. Súmula 183. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde asseguram a concessão de passe livre ao necessitado, com custeio por ente público, desde que demonstradas a doença e o tratamento através de laudo médico. Súmula 181.
presente o interesse processual na ação proposta em face de entes estatais com vistas à obtenção de prestação unificada de saúde. Súmula 180. A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela Anvisa e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível. Súmula 179. Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente. Súmula 178. Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere-se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente e a aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas. Súmula 150. As gratificações concedidas aos servidores em atividade do PRODERJ através dos processos administrativos número E01-60.150 de 2001 e E01-60.258/2002 devem ser estendidas aos servidores inativos em razão de seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta gratificação de encargos especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outro sim, no referido caráter geral, a gratificação extraordinária criada pela Lei nº 3.834 de 2002, em razão de sua natureza específica e transitória, de feição pro labore faciendo. Súmula 148. A indenização do auxílio moradia, criada pela Lei Estadual nº 958 de 1983 e paga aos policiais militares e bombeiros militares da ativa do Estado do Rio de Janeiro, tem caráter indenizatório e, por isso, não pode ser incorporado aos vencimentos do beneficiado que passa para inatividade. Súmula 143. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório, DPVAT, envolvendo questão de ordem pública, o juiz pode, de ofício, declinar da competência, aplicando-se a regra do artigo 100, parágrafo único, do CPC e o espírito do CDC. Súmula 138. O cumprimento da obrigação de fazer pela administração, especialmente na hipótese de implantação de benefício pecuniário ao servidor ou pensionista, conta-se da data da intimação da ordem judicial ou daquela fixada pelo juízo. O cumprimento tardio gera o dever de pagamento, em valor atualizado monetariamente, em folha suplementar. Súmula 116. Na condenação do ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia. Súmula 115. A solidariedade dos entes públicos no dever de assegurar o direito à saúde não implica na admissão do chamamento do processo. Súmula 88. A indenização securitária prevista na Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, é mero parâmetro e não contrasta com o disposto no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, desde que a condenação seja estabelecida pela sentença em moeda corrente. Súmula 87. A mera recusa ao pagamento da indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral. Súmula 86. A quitação passada pelo beneficiário da indenização, prevista na Lei nº 8.441, de 13 de julho de 2002, cujo caráter social autoriza sua aplicação a fatos a ela anteriores, somente alcança os valores recebidos. Súmula 81. O decreto regulamentador de gratificação por bravura estatui que a premiação pode ser suprida, se o agraciado praticar conduta inadequada, de modo que, somente por ato individual, motivado e vinculado, pode ela ser retirada, conforme jurisprudência consolidada deste tribunal. Súmula 78. A gratificação de encargos especiais concedida aos coronéis da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, por ato administrativo do chefe do Poder Executivo, exarado no processo administrativo número
12/790/94 não se estende aos demais militares das referidas corporações, ativos ou inativos. Súmula 68. A fixação do benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor em atividade na data de seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional número 20 de 1998, que modificou a redação do artigo 40, parágrafo 7º da Constituição da República, observado no parágrafo 3º. Súmula 65. Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.080, a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e a consequente antecipação da respectiva tutela. Súmula 38. A privatização do serviço de transporte ferroviário acarretou o efeito imediato de extinguir o ato administrativo negocial de permissão de uso e engendrar, em face da subsistência da situação de ocupação mediante remuneração periódica, relação jurídica nova, de natureza locatícia, sujeita ao direito privado, em especial à legislação própria. Súmula 37. O Programa de Cesta Básica de Alimentos, instituído pelo município, não gera direito adquirido e não adere aos vencimentos do servidor público municipal. Súmula 34. Artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, não é auto-aplicável, sendo regulamentado por lei ordinária. Súmula 32. Sendo a Caixa beneficente da Polícia Militar do Estado uma instituição privada com caráter de associação, não há obrigatoriedade e sim facultatividade de seus associados a ela se filiarem ou permanecerem filiados como contribuintes. Artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Súmula 30. Direitos consolidados já incorporados ao patrimônio funcional não podem ser inconsiderados no cálculo dos proventos do funcionário que se aposenta, ainda que revogada a lei que os concedera. Súmula 29. A pensão previdenciária é de 80%, incidindo sobre o vencimento base do servidor. Súmula 24. Não é possível alterar a norma do concurso público depois de realizadas as provas previstas no respectivo edital para exigir nova condição. Súmula 22. É legítima a exigência do exame psicotécnico em concurso público para ingresso nos cargos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como previsto no Decreto-Lei nº 218 de 1975 e na Lei nº 699 de 1983. Súmula 18. Nas desapropriações, a correção monetária se faz mensalmente pelos índices das ORTNs, Lei nº 6.423 de 1977. Súmula 17. Até o advento do Decreto-Lei nº 100 de 1969, os triênios incorporam-se aos vencimentos. Súmula 12. Poderão concorrer à prova escrita de classificação as professoras primárias municipais que hajam exercido magisterios da 5ª a 8ª séries e tenham habilitação legal específica. Súmula 4. Desmembramento de imóvel mediante simples vistoria processada na vara de registros públicos não dispensa o desmembramento administrativo, nem faz coisa julgada. Galera, vamos para as súmulas de direito civil. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein, galera? Súmula 382. Para acolhimento da pretensão reintegratória ou de manutenção, impõe-se a prova da posse, do esbulho ou turbação, a data em que ocorreu, como também a continuação da posse, na demanda de manutenção e sua perda, no caso de reintegração. Súmula 373. Para a configuração da responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica, é imprescindível que a conduta do agente viole sua honra objetiva. Súmula 372. Nas dívidas relativas a cotas condominiais deliberadas em assembleia, incide o condômino em mora a partir do seu vencimento, independentemente da utilização de meios de cobrança. Súmula 371. Em execução de alimentos, podem ser objeto de penhora os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do alimentante. Súmula 367. O deferimento de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais em curso contra a sociedade em recuperação, ficando os atos que importam em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda submetidos ao juízo universal. Súmula 365.
A validade da locação prescinde da propriedade do bem pelo locador, bastando que ele garanta o exercício da posse direta, desembaraçada pelo locatário, salvo com relação à comprovação para a legitimidade da propositura da ação de despejo, quando deverão ser observadas as exceções legais. Súmula 351. O pagamento de despesas com decoração das áreas comum em incorporações imobiliárias é de responsabilidade do incorporador, vedada sua transferência ao adquirente. Súmula 350. Nos contratos de promessa de compra e venda decorrente de incorporação imobiliária, é válida a cláusula de tolerância de prorrogação de 180 dias para a entrega do imóvel, pactuada expressamente pelas partes. Súmula 348. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível, além da indenização correspondente à cláusula penal de natureza moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes. Súmula 346. A despesa pelo serviço de transporte coletivo prestado a condômino pode ser objeto de rateio obrigatório entre os condôminos, desde que aprovado em assembleia, na forma da convenção. Súmula 343. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Súmula 334. Na hipótese da Lei 9.514 de 1997, a concessão de liminar de reintegração de posse em favor do credor fiduciário, seus sucessores ou adquirentes, independe do tempo da posse do fiduciante. Súmula 333. Nas demandas em que se discute atraso na entrega das chaves, não configura bis in idem a condenação de multa contratual acumulada com a indenização por danos morais, verbas de origem e natureza jurídicas distintas. Súmula 332. No caso de endosso translativo, endossante e endossatário respondem solidariamente pelo protesto indevido de título de crédito com vício formal anterior à transmissão. Súmula 317. É juridicamente possível o pedido de uso capião de imóvel com área inferior ao módulo mínimo urbano definido pelas posturas municipais. Súmula 296. No procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, salvo, na hipótese, sucessão poder ser realizada na seara extrajudicial. Súmula 283. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 281. A cláusula geral pode ser aplicada de ofício pelo magistrado, ouvidas as partes, na forma do artigo 10 do CPC de 2015. Súmula 277. O contrato de arrendamento mercantil, a mora é comprovada através da notificação realizada pelo cartório de títulos e documentos. Súmula 275. É cabível a relativização da coisa julgada em ação de investigação de paternidade, anteriormente proposta quando ainda não era tecnicamente possível o exame de DNA, desde que a improcedência do pedido tenha sedado por ausência de provas. Súmula 274. A competência para conhecer e julgar pedido indenizatório de dano moral decorrente de casamento, união estável ou filiação é do juízo de família. Súmula 250. O percentual correspondente à pensão alimentícia deve incidir sobre a verba denominada participação nos lucros e resultados percebida pelo alimentante. Súmula 236. São destinados a protesto, na forma da Lei 9.492, de 1997, títulos e documentos de dívidas não prescritos, ainda que desprovidos de eficácia executiva. Súmula 224. As pessoas jurídicas de direito público estão dispensadas de depositar previamente a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, e 557, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Civil, para interpor outro recurso. Súmula 217. Na ação fundada em responsabilidade civil, o 13º salário e férias não integram a base de cálculo da indenização, se a vítima não possuía vínculo empregatício antes do evento danoso. Súmula 216. A tenra idade, a doença mental e outros estados limitadores da consciência de agressão não excluem a incidência do dano moral. Súmula 214.
A vedação do reajuste de seguro-saúde, em razão de alteração de faixa etária, aplica-se aos contratos anteriores ao Estatuto do Idoso. Súmula 213. Os contratos de seguro de vida, ininterruptos e de longa duração, configuram-se como cativos, renovando-se automaticamente, sem reajuste do valor do prêmio em razão de idade e sem modificação do capital segurado, ressalvada a atualização monetária. Súmula 212. A rescisão do contrato de seguro, por mora do segurado, depende de prévia notificação, permitida a dedução do prêmio não pago do montante indenizatório. Súmula 205. A limitação judicial de descontos decorrentes de mútuo bancário realizados por instituição financeira em conta corrente no índice de 30% não enseja ao correntista o direito à devolução do que lhe foi antes cobrado acima do percentual, nem a conduta configura dano moral. Súmula 201. Em obrigações periódicas não se configura o anatocismo, se o pagamento da parcela anterior abranger a totalidade dos juros. Súmula 189. A partilha de bens decorrentes da dissolução da união estável deve observar a lei de regência da época da extinção do vínculo. Súmula 188. O adicional de férias e o 13º salário integram a base de cálculo da pensão alimentícia, quando fixada em percentual de remuneração do alimentante. Súmula 187. É cabível a retenção da parcela do FGTS devido ao alimentante, no percentual correspondente ao pensionamento, para a garantia da execução da prestação alimentícia. Súmula 186. Insere-se entre os poderes instrutórios do juiz a expedição de ofícios à Receita Federal e às instituições financeiras para exame das possibilidades do alimentante. Súmula 185. Na regulamentação de visita de criança, ainda em fase de amamentação, deve ser evitado o pernoite. Súmula 163. O valor da causa da denunciação da lide, fundada em contrato de seguro, corresponde à extensão do exercício do direito de regresso, não podendo, em qualquer hipótese, exceder ao valor da apólice. Súmula 161. Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e condenação nas despesas processuais constituem matérias apreciáveis de ofício pelo tribunal, ouvidas as partes, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Súmula 160. Na prestação alimentícia decorrente de responsabilidade civil, a constituição de capital configura medida preferencial em relação às empresas de direito privado, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Súmula 134. Nos contratos de locação, responde o fiador pelas obrigações futuras após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, se assim o anuiu expressamente e não se exonerou na forma da lei. Súmula 128. A imputação ofensiva coletiva não configura dano moral. Súmula 127. Para a configuração do abuso de direito é dispensável a prova da culpa. Súmula 122. É inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes. Súmula 111. Competência para a execução de alimentos. A regra é de competência do juiz da ação, salvo quando este não for mais o foro do domicílio do alimentando. Súmula 103. Nas ações fundadas em contrato de arrendamento mercantil, basta a carta dirigida ao devedor, com o aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora e justificar a concessão de liminar. Súmula 99. Tratando-se de endosso-mandato, devidamente comprovado nos autos, não responde endossatário por protesto indevido, salvo se lhe era possível evitá-lo. Súmula 97. A correção monetária da verba indenizatória de dano moral, sempre arbitrada em moeda corrente, somente deve fluir do julgado que a fixar. Súmula 96. As verbas relativas às indenizações por dano moral e dano estético são acumuláveis. Súmula 95. Os juros, de que trata o artigo 406 do Código Civil de 2002, incidem desde sua vigência e são aqueles estabelecidos pelo artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Súmula 67. A cobrança antecipada do valor residual, VRG, pelo arrendador não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, leasing, podendo, para a solução do litígio ser utilizada tanto a ação reintegratória específica com possível liminar, como a ação ordinária, com a eventual antecipação de tutela, se preenchidos os requisitos da tutela provisória. Súmula 62.
cabível em face do locatário e do fiador, acumulação do pedido de despejo por falta de pagamento com a cobrança dos aluguéis e encargos, na forma especial prevista na Lei de Locações, atendendo ao princípio da economia processual. Súmula 62. Cabível, em face do locatário e do fiador, acumulação do pedido de despejo por falta de pagamento com a cobrança dos aluguéis e encargos, na forma especial prevista na Lei de Locações, atendendo ao princípio da economia processual. Súmula 61. É válida e não abusiva a cláusula inserida em contrato de locação de imóvel urbano, que combina multa até o limite máximo de 10% sobre o débito locativo, não se aplicando a redução para 2%, prevista na Lei nº 8.078 de 1990. Súmula 54. Submete-se às regras processuais em geral a sociedade de economia mista, por ser pessoa de direito privado e não possuir juízo privativo. Súmula 35. É exigível taxa de ocupação instituída por diretoria de clube na forma dos estatutos sociais, enquanto não invalidada a instituição, pelas vias próprias. Súmula 33. O prazo de 5 anos do artigo 183 da Constituição Federal de 1988 aplica-se a partir de 5 de outubro de 1988, data de sua vigência, salvo se, pela lei anterior, ocorrer a prescrição aquisitiva no curso dessa dilação. Súmula 27. Para julgar a ação de consignação em pagamento em que seja réu o banerje, o foro competente ou do lugar em que o pagamento deve ser efetuado. Súmula 25. Com a Lei nº 7.274, de 1974, a correção monetária passou a incidir nas concordatas preventivas a partir do 31º dia de ingresso em juízo, tanto nas concordatas a prazo quanto nas à vista, suspensa apenas nos termos do Decreto-Lei nº 2.283 de 1986. Súmula 23. Aplica-se o artigo 22 da Lei nº 6.435 de 1977, a partir de sua vigência, aos contratos celebrados anteriormente, salvo se os termos contratuais autorizarem interpretação mais ampla. Súmula 15. A inexistência de registro imobiliário não faz presumir seja o imóvel público. Súmula 13. Extinto pela morte do usufrutuário, o usufruto instituído por ato inter vivos, o cancelamento do gravame no registro de imóveis independe de prévia decisão judicial. Súmula 10. O valor do imóvel, para o efeito do resgate da enfiteuse, será o real atual proposto pelo titular do domínio direto ou, se inaceito, mediante avaliação. Súmula 8. A cláusula genérica de obrigar herdeiros e sucessores não basta para oponibilidade prevista no artigo 1197 do Código Civil. Súmula 3. Os depósitos das prestações devem ser efetuados com base nos valores dos créditos declarados no pedido de concordata, ainda que não julgados. Súmula 2. É admissível a purgação de mora em locações regidas pelo Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 1934. Galera, agora a gente vai para as súmulas do direito da criança e do adolescente, mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar 5 estrelas pra gente aí no Spotify. Vamos lá. Súmula 235. Caberá ao juiz da vara da infância e juventude a nomeação de curador especial a ser exercida pelo defensor público às crianças e adolescentes, inclusive nos casos de acolhimento institucional ou familiar, nos moldes do disposto nos artigos 142, parágrafo único, e 148, parágrafo único, a linha F do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinados com os artigos 9º, inciso 1 do CPC, garantindo acesso aos autos respectivos. Súmula 142. O juiz que impôs a medida socioeducativa é o competente para sua execução, podendo delegar os atos executórios. Galera, agora a gente vai para as súmulas do direito de consumidor. Súmula 383. A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo não importa, por si só, dano moral. Súmula 358. No caso de pagamento antecipado das parcelas vincendas, constitui direito do consumidor a dedução do valor devido referente aos juros incorporados às prestações mensais. Súmula 357. É nula a cláusula inserida em contrato de plano ou de seguro-saúde que limita o tempo de cobertura de internação, inclusive para tratamento psiquiátrico ou dependência química. Súmula 356.
É incabível a cobrança de despesas atinentes à emissão de carnê de abertura de crédito em contratos bancários, celebrados a partir de 30 de abril de 2008. Súmula 355. O descumprimento de contrato de transporte em virtude de excesso de reservas configura dano moral em re ipsa. Súmula 354. No caso de aposentadoria do segurado, é abusivo o cancelamento ou suspensão do plano de saúde custeado integralmente pela empresa estipulante, na qual laborava o beneficiário. Súmula 356. Constitui cláusula abusiva que recusa cobertura de procedimento cirúrgico complexo relacionado à doença e à lesão pré-existente, se delas o beneficiário não tinha conhecimento ou não foi submetido a prévio exame médico. Súmula 352. É abusiva a cláusula contratual que exclui internação domiciliária e sua recusa configura dano moral. Súmula 349. O fato causado por terceiro, estranho ao contrato de transporte de passageiros, constitui excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Súmula 341. É abusiva a recusa pelo plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de procedimentos eminentemente estéticos, ao fornecimento de próteses penianas e mamárias imprescindíveis ao efetivo sucesso do tratamento médico coberto. Súmula 340. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberto pelo plano. Súmula 339. A recusa indevida ou injustificada pela operadora do plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, enseja reparação a título de dano moral. Súmula 338. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado. Súmula 337. A recusa indevida pela operadora de planos de saúde de internação em estado de emergência e urgência gera dano moral em re ipsa. Súmula 335. Revela-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para as hipóteses de demora ou de inadimplemento contratual, sem igual imposição ao fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença. Súmula 331. Nas ações de repetição de indébito de natureza consumerista, a correção monetária e os juros monetários contam-se a partir da data de desembolso. Súmula 330. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Súmula 315. Incumbe às empresas delegatárias de serviços de abastecimento de água e esgotamento a instalação de aparelhos medidores ou limitadores do consumo, sem ônus para os usuários. Súmula 295. Na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não poderá ser superior a 30% do salário devedor. Súmula 294. É indevido e enseja dano moral inscrever em cadastro restritivo de crédito o não pagamento de tarifa bancária incidente sobre a conta inativa. Súmula 293. A operadora de plano de saúde responde solidariamente em razão de dano causado por profissional por ela credenciado. Súmula 286. A formação de conglomerado econômico através de cooperativas prestadoras de serviços de seguro-saúde não exclui a solidariedade entre as pessoas jurídicas cooperativas pelo atendimento ao consumidor titular do contrato de plano de saúde. Súmula 285. Qualquer interrupção de prestação de serviço essencial decorrente de ligação clandestina não configura dano moral. Súmula 280. O simples disparo de alarme antifurto em estabelecimentos comerciais, por si só, não caracteriza lesão extrapatrimonial, ressalvados os episódios de desnecessária e inconveniente exposição ou grosseira abordagem da pessoa, a serem aferidos no caso concreto. Súmula 258. A cirurgia plástica para retirada do excesso de tecido epitelial posterior ao procedimento bariátrico constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador. Súmula 257.
A falta de registro perante a autoridade policial da perda de documentos não importa em ocorrência de causas na hipótese de inscrição em cadastro restritivo de crédito. Súmula 256. O termo de ocorrência de irregularidade emanado de concessionária não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário. Súmula 254. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contraída entre o usuário e concessionária. Súmula 230. Cobrança feita através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral, nem rende ensejo a devolução em dobro. Súmula 229. A inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, sem implicar necessariamente na reversão do custeio, em especial contra os honorários do perito. Súmula 228. O simples aviso encaminhado por órgão restritivo de crédito, desacompanhado de posterior inscrição, não configura dano moral. Súmula 227. A decisão de deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica. Súmula 221. Havendo divergência entre o seguro-saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização. Súmula 210. Para o deferimento de antecipação da tutela contra seguro-saúde, com vistas a autorizar a internação, procedimento cirúrgico ou tratamento permitidos pelo contrato, basta a indicação médica, por escrito, de sua necessidade. Súmula 209. Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro-saúde, somente obtidos mediante decisão judicial. Súmula 207. A pretensão indenizatória decorrente de dano moral, deduzida com base em relação de consumo, ainda que fundada no vício do serviço, se sujeita ao prazo de prescrição quinquenal. Súmula 206. A pretensão fundada em responsabilidade civil, decorrente de contrato de transporte de pessoas, prescreve em 5 anos. Súmula 204. A inscrição em cadastro restritivo de crédito devedor solidário de conta bancária conjunta por dívida contraída isoladamente pelo outro correntista configura dano moral. Súmula 203. Nos contratos de empréstimo bancário de utilização de cartão de crédito é inaplicável a taxa Selic como percentual de juros remuneratórios. Súmula 200. A retenção de valores em conta corrente oriunda de empréstimo bancário ou de utilização de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 30% do salário do correntista. Súmula 199. Não configura dano moral ou simples aviso, ainda que sem amparo legal, de interrupção de serviço essencial, salvo em caso de comprovada repercussão externa. Súmula 198. Configura prática abusiva a inclusão de parcela atinente a débito pretérito na fatura mensal do serviço prestado por concessionária. Súmula 197. A alegação de concessionária, destituída de prova de que a área é de risco, não a exime de reparar serviço essencial, sendo cabível a antecipação da tutela para restabelecê-lo ou a conversão em perdas e danos em favor do usuário. Súmula 196. O débito tarifário não pode ser transferido ao novo usuário de serviço essencial. Súmula 195. A cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza a antecipação da tutela para o pagamento por consignação nos próprios autos pelo valor médio dos últimos 6 meses anteriores ao período reclamado. Súmula 194. Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado. Súmula 193. Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral. Súmula 192. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Súmula 191. Na prestação de serviços de água e esgoto, é incabível a aplicação de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas do condomínio. Súmula 175. A cobrança de tarifa mínima de água e esgoto multiplicada pelo número de unidades autônomas economias de um
condomínio sujeita a concessionária a devolução em dobro do valor comprovadamente pago. Súmula 152. A cobrança pelo fornecimento de água, na falta de hidrômetro ou defeito no seu funcionamento, deve ser feita pela tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa. Súmula 149. Nas ações indenizatórias decorrentes da contratação do cartão Mega Bônus, os danos morais não podem ser considerados in re ipsa, cumprindo ao consumidor demonstrar a ofensa à honra, vergonha ou humilhação, decorrentes da frustração da expectativa de sua utilização como cartão de crédito. Súmula 144. Nas ações que versem sobre o cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo de crédito e outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a antecipação da tutela específica e a sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados. Súmula 140. A competência para apreciar matéria relativa a contratos de participação financeira e investimento de serviço telefônico é dos juízos das varas empresariais, segundo o disposto no artigo 91 do CODJERJ, combinado com o artigo 101 do mesmo diploma legal. Súmula 129. Nos casos de reparação de danos causados ao consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29, combinados com os artigos 12 a 14, todos do CDC, os juros de mora contar-se-ão da data do fato. Súmula 112. É nula, por abusiva, a cláusula que exclui de cobertura a órtese que integre, necessariamente, cirurgia ou procedimento coberto por plano ou seguro de saúde, tais como estente e marca-passo. Súmula 110. Com fundamento no artigo 5º, inciso 32 da Lei Maior, o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, somente a partir de 1º de janeiro de 2006, a empresa de telefonia fixa estará obrigada a instalar aparelho medidor de pulsos telefônicos, discriminando nas faturas o número chamado, a duração, o valor, a data e a hora chamada. Súmula 98. Na ação de rescisão de negócio jurídico, por culpa do devedor, cumulada com restituição de parcelas pagas, descabe o abatimento de valores referentes à taxa de administração do empreendimento frustrado, mesmo que destinados ao pagamento de comissões, intermediações e outras despesas de comercialização, devendo a devolução efetiva ao comprador ser plena, de modo a assegurar-lhe o exato recebimento de tudo que despendeu. Súmula 94. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever de fornecedor de indenizar. Súmula 93. A comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. Súmula 91. A inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, não pode ser determinada na sentença. Súmula 90. A inscrição do consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício irregular de direito. Súmula 89. A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 85. Incabível a devolução em dobro pelo fornecedor e pela concessionária, se a cobrança por eles realizada estiver prevista em regulamento, havendo repetição simples do indébito. Súmula 84. É legal a cobrança do valor correspondente ao consumo registrado no medidor, com relação à prestação dos serviços de fornecimento de água e luz, salvo se inferior ao valor da tarifa mínima, cobrada pelo custo de disponibilização do serviço, vedada qualquer outra forma de exação. Súmula 83. É lícita a interrupção do serviço pela concessionária, em caso de inadimplemento do usuário, após prévio aviso na forma da lei. Súmula 82. É legítima a cobrança de tarifa diferenciada ou progressiva no fornecimento de água, por se tratar de preço público. Súmula 77. A cláusula mandato inserida nos contratos de emissão de cartão de crédito é válida e não viola o dever de informar do fornecedor. Súmula 49. Não constituem títulos executivos extrajudiciais os contratos bancários de abertura de crédito ou de crédito rotativo.
Súmula 233 do STJ. Súmula 45. É devida indenização por dano moral sofrido por passageiro em decorrência de extravio de bagagem, nos casos de transporte aéreo. Súmula 7. Constitui obrigação da concessionária do serviço de eletricidade custear os renivelamentos de tampões de seus eletrodutos subterrâneos em vias públicas em virtude do recapeamento asfáltico. Galera, agora vamos para o direito penal. E antes de começarmos, vocês já sabem da nossa formalidade. Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify. Vamos lá. Súmula 381. O emprego de arma de fogo na prática de roubo, vinculada à maneira de agir do acusado, no caso concreto, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena base haver sido fixada no mínimo legal. Súmula 380. Não se mostra necessária a apreensão e exame da arma de fogo para comprovar a circunstância majorante no delito de roubo, desde que demonstrado seu emprego por outros meios de prova. Súmula 273. Verificada a presença dos requisitos legais, é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343 de 2006, aos casos em que haja incidência das causas de aumento da pena previstas nos incisos do artigo 40 da mencionada lei. Súmula 272. O inciso 1, primeira parte, do artigo 65 do Código Penal, não foi derrogado pelo Código Civil de 2002, artigo 2043. Súmula 174. Caracteriza dano moral a indevida apropriação pelo advogado de valores pertencentes ao mandante. Direito previdenciário. Súmula 235. A pensão deferida à filha solteira pela Lei Estadual nº 285 de 1979 deverá ser regida pela lei vigente ao tempo do óbito do segurado. Súmula 252. Incabível a acumulação de aposentadorias com auxílio acidente ou auxílio suplementar de sinistro posterior a 10 de novembro de 1997. Súmula 251. Incabível a revisão de renda mensal inicial do auxílio suplementar com base no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal. Súmula 242. Incabível a revisão de renda mensal inicial fixada em aposentadoria por invalidez, se durante o gozo do auxílio acidente não mediar período de atividade laborativa do segurado. Súmula 215. A falta de prova da renda oferida pela vítima antes do evento danoso não impede o reconhecimento do direito ao pensionamento, adotando-se como parâmetro um salário mínimo mensal. Súmula 177. O auxílio acidente concedido a partir da vigência da Lei nº 9.032 de 1995 não pode ser inferior a 50% do salário mínimo nacional vigente. Súmula 176. O valor do auxílio acidente inferior a um salário mínimo não contrasta com a Constituição Federal. Súmula 113. Comprovado o nexo entre a doença decorrência de esforço repetitivo, a LER, e a atividade laborativa desempenhada, o auxílio-doença não pode ser condicionado ao fato de a doença ser passível de tratamento. Direito processual civil. Súmula 376. Desnecessária a caução para a execução provisória de sentença de despejo por falta de pagamento dos aluguéis. Súmula 375. Em atenção ao princípio da fungibilidade, a denunciação da lide da seguradora poderá ser convolada em chamamento ao processo. Súmula 374. O abuso do direito de demandar gera o direito à indenização. Súmula 370. Compete ao juízo de família o julgamento de demanda que verse sobre o reconhecimento e dissolução da união estável, post-morte, dirimindo a questão atinente à divisão de bens. Súmula 364. Para perícias contábeis de menor complexidade, relativas à operação de mútuo bancário, arrendamento mercantil ou cartão de crédito, atendem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente a até 3,5 salários mínimos vigentes na data do arbitramento. Súmula 363. Para perícias que apuram erro médico, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários fixados em quantia equivalente a até 5 salários mínimos vigentes na data do arbitramento, ressalvados os casos de especialização incomum. Súmula 347.
a penhora do imóvel. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, requer a citação daquele em nome de quem o bem está registrado. Súmula 328. É competente a Câmara especializada para dirimir controvérsia referente à prestação de serviço por pessoa física a pessoa jurídica na qualidade de destinatária final. Súmula 327. É competente a Câmara Civil especializada para dirimir controvérsia entre segurado e seguradora, referente a seguro de vida em grupo que figura o empregador como estipulante, por qualificar-se o segurado, empregado beneficiário, como destinatário final. Súmula 326. Incluem-se na competência das câmaras cíveis especializadas recursos em ação monitória propostos com base em prova escrita que remonte à relação de consumo. Súmula 322. Não cabe à condenação, nem à execução de autarquias estaduais ou fundações autárquicas estaduais a pagar honorários advocatícios em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Súmula 316. Incluem-se na competência das câmaras cíveis especializadas recursos em ação cognitiva de cobrança ou em ação de reintegração de posse movidos por arrendador em fase de arrendatário de bem de consumo, sendo de leasing o negócio jurídico conflituoso, se este estiver em situação de hipossuficiência em relação àquele. Súmula 314. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que resultem de acidente de trânsito e não envolvam o contrato de transporte. Súmula 313. A prevenção da Câmara Civil não especializada para julgar ações mandamentais, incidentes e recursos a ela distribuídos antes de 2 de setembro de 2013, ainda que versem sobre matéria atinente a relações de consumo. Súmula 312. Incluem-se na competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que envolvam o contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária quando o devedor obtém o crédito para aquisição de bem para o consumo próprio. Súmula 311. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que envolvem fornecimento de serviços bancários como relação de consumo intermediário, salvo no caso de microempresa ou empresa individual. Súmula 310. Incluem-se na competência das câmaras cíveis especializadas as demandas em que litigarem microempresa e empresa individual contra a concessionária de serviços públicos em razão da vulnerabilidade. Súmula 308. É competente a Câmara especializada para dirimir controvérsia referente a contrato de telefonia móvel firmado por pessoa jurídica na qualidade de destinatário final do serviço. Súmula 307. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas em consumo as demandas que envolvam atividade intermediária, assim é entendida como aquela cujo produto ou serviço é contratado para implementar atividade econômica, porquanto não está configurado o destinatário final da relação de consumo. Súmula 306. Os recursos nas demandas que envolvam operações bancárias entre instituição financeira e cliente na qualidade de destinatário final são da competência das câmaras especializadas em matéria de consumo. Súmula 305. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que envolvam cobrança de tarifa de esgoto sanitário quando o serviço público for prestado por autarquia municipal, por se tratar de matéria de competência fazendária. Súmula 304. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que envolvam a cobrança de seguro DPVAT, uma vez que se trata de seguro obrigatório cogente pago a um pool indefinido de seguradores e não a fornecedor específico de bens e serviços. Súmula 303. Excluem-se da competência das câmaras cíveis especializadas as demandas que envolvam a utilização de empréstimos financeiros concedidos por instituições bancárias em que o objeto do mútuo é utilizado como capital de giro ou aquisição de insumos para a atividade empresarial. Súmula 302. Compete às câmaras cíveis especializadas o julgamento das demandas que envolvam as tarifas de água e esgoto sanitário, quando se tratar de serviço utilizado como destinatário final e for prestado por sociedade de economia mista. Súmula 298. É de 5 anos o prazo de prescrição da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, aplicando-se no caso disposto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, do Código Civil Brasileiro. Súmula 297. O beneficiário da gratuidade de justiça não tem direito à isenção do imposto de transmissão
causa amortiza ou doação, sem que se preencham os demais requisitos da lei específica. Súmula 292. Para a citação por edital, não se exige a expedição de ofícios, mas apenas a certidão negativa do endereço declinado na petição inicial e constante nos documentos existentes nos autos e, ainda, a pesquisa nos sistemas informatizados do TJRJ. Súmula 291. As câmaras cíveis do Tribunal de Justiça não têm competência para o julgamento de mandados de segurança impetrados contra decisões de turmas recursais. Súmula 290. Não se tratando de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento, é obrigatória a intimação pessoal do autor para o pagamento da diferença. Súmula 288. Não se presume juridicamente necessitado o demandante que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente. Súmula 287. Na criação de novos juízos, não se aplica o princípio da perpetuação da jurisdição na hipótese de incompetência absoluta, salvo se prevista expressamente na lei de organização judiciária ou em resolução do órgão especial. Súmula 279. Os honorários advocatícios não incidem sobre a medida coercitiva de multa. Súmula 278. É ineficaz a comunicação feita nos autos por advogado acerca da renúncia do mandato, antes da efetiva notificação do mandante. Súmula 270. O prazo do artigo 523 do CPC conta-se da ciência do advogado do executado acerca do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, apresentado pelo credor em execução definitiva. Súmula 267. Não se tratando de circulabilidade por endosso, a inicial, instruída com a reprodução digitalizada do título executivo extrajudicial, dispensa a autenticação ou ajuntado do original. Súmula 266. O risco de decisões contraditórias impõe a reunião de ações que tramitam perante juízos com a mesma competência em razão da matéria. Súmula 249. O recurso interposto contra a sentença que modifica alimentos é recebido, em regra, sem efeito suspensivo. Súmula 247. A multa do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC, não exclui a sanção por litigância de má-fé. Súmula 240. É inadmissível a denunciação da lide fundada na imputação de responsabilidade a terceiro pelo evento danoso. Súmula 239. Ao relator que prolata a decisão monocrática, compete julgar os embargos declaratórios que lhe são opostos. Súmula 238. Consideram-se protelatórios embargos de declaração opostos sem o recolhimento da multa previsto no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Súmula 221. Os municípios e as fundações autárquicas municipais respondem pela verba honorária devida ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública em caso de sucumbência. Súmula 208. É admissível o chamamento ao processo da seguradora pelo fornecedor nas ações fundadas em relação de consumo. Súmula 190. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao patrono quando seu recurso envolver exclusivamente a fixação ou majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Súmula 173. São protelatórios os embargos de declaração sem a prévia discussão das partes sobre a questão federal ou constitucional omitida na decisão embargada, salvo ser contida no arresto impugnado ou configurar matéria de ordem pública. Súmula 170. Configura intuito protelatório a reedição, nos embargos de declaração, das teses aduzidas ao longo do processo que constituam objeto de outro recurso, sem caracterizar ponto de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada. Súmula 172. A contradição, para ensejar a interposição de embargos de declaração, deve estar contida no próprio conteúdo da decisão embargada. Súmula 169. Deve o embargante, sob pena de multa, indicar precisamente os pontos omissos e as normas constitucionais ou legais alegadamente violadas, adequando-os à hipótese dos autos. Súmula 168. O relator pode, em decisão monocrática, declarar a nulidade de sentença ou decisão interlocutória. Súmula 167. Tem natureza protelatória a reiteração de recursos sem novos fundamentos contra a decisão baseada em jurisprudência pacificada. Súmula 166.
A intimação pessoal, de que trata o artigo 485, parágrafo 1º do CPC, pode ser realizada sob forma postal. Súmula 165. A pena de litigância de má-fé pode ser decretada de ofício nas decisões monocráticas proferidas com base no artigo 932, inciso 3 e inciso 4 do CPC, observado o disposto nos seus incisos do artigo 9º e 10. Súmula 164. O levantamento do valor depositado em juízo, sem ressalva, presume o pagamento dos juros, mas nele não se compreende as diferenças de despesas processuais, a correção monetária e os juros incidentes sobre tais parcelas. Súmula 163. O valor da causa de denunciação da lide, fundada em contrato de seguro, corresponde à extensão do exercício do direito de regresso, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o valor da apólice. Súmula 162. A decisão que dispõe sobre o efeito suspensivo aplicável à impugnação ao cumprimento da sentença e aos embargos da execução só será reformada se teratológica. Súmula 157. Medidas de apoio tendentes ao cumprimento da tutela específica podem ser decretadas ou modificadas, de ofício pelo tribunal. Súmula 156. A decisão que defere ou indefere a produção de determinada prova só será reformada se teratológica. Súmula 155. Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhada de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição. Súmula 151. É competente a Justiça Federal Comum para processar e julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de dirigente de Sociedade de Economia Mista Federal, investido em função administrativa. Súmula 141. A competência das varas da infância, da juventude e do idoso é fixada pelo lugar do domicílio dos pais, do responsável ou, na falta destes, do abrigo. Súmula 139. A regra do artigo 100 da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Súmula 137. A medida cabível pelo descumprimento da requisição de pequeno valor de competência do juízo de primeiro grau é o sequestro. Súmula 136. Nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, o crédito devido a cada litisconsorte, para fins de aplicação do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, deverá ser individualmente considerado. Súmula 135. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba autônoma, de natureza alimentar, podendo ser objeto de requisição específica independentemente de requisitório correspondente à condenação devida à parte. Súmula 133. Aplica-se supletivamente, no que couber o artigo 267, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil, ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. Súmula 132. A intimação da parte para fins de extinção do processo, na hipótese do artigo 267, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Súmula 121. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais. Súmula 119. A garantia do juiz da execução, deferida penhora de receita, efetiva-se com a lavratura do termo e intimação do depositário, fluindo o prazo para impugnação do devedor, independentemente da arrecadação. Súmula 118. A citação postal comprovadamente entregue à pessoa física, bem assim na sede ou filial da pessoa jurídica, faz presumir o conhecimento e a validade do ato. Súmula 117. A penhora online, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor. Súmula 114. Legitimado passivo de mandado de segurança é o ente público que está vinculado à autoridade coatora. Súmula 109. Os embargos do devedor não transformam em provisória a execução definitiva. Súmula 108. A gratuidade de justiça abrange o depósito na ação rescisória. Súmula 107. Ainda que não conste da sentença, é automática a aplicação do artigo 12 da Lei nº 1060 de 1950, quando vencido o beneficiário da gratuidade de justiça. Súmula 106. A mera expedição do precatório, antes de sua liquidação, não autoriza a extinção da execução, na forma do artigo 794, inciso 1 do Código de Processo Civil. Súmula 104. O agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento, deve ser instruído no ato de sua interposição, não só com os documentos obrigatórios, mas também com os necessários à compreensão da controvérsia, salvo justo impedimento. Súmula 102.
descabe a impetração de mandado de segurança perante o órgão especial contra as decisões das câmaras isoladas, nos casos em que a lei prevê recursos para os tribunais superiores. Súmula 101. A gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé. Súmula 100. A penhora de receita oferida por estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, desde que fixada em percentual que não comprometa a respectiva atividade empresarial, não ofende o princípio da execução menos gravosa, nada impedindo que a nomeação do depositário recaia sobre o representante legal do devedor. Súmula 92. Inadmissível, em qualquer hipótese, a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo. Súmula 80. A Defensoria Pública é órgão do Estado do Rio de Janeiro. Logo, a este não pode impor condenação nos honorários em favor daquele centro de estudos, conforme jurisprudência iterativa do STJ. Súmula 71. O juiz não está obrigado a deferir diligências que, justificadamente, entender desnecessárias ou impertinentes. Súmula 63. Cabe a incidência de penhora sobre imóvel único do fiador de contrato de locação. Lei 8.009 de 1990, artigo 3º, inciso 7 e Lei nº 8.245 de 1991. Artigo 60. Admissível a antecipação de tutela de mérito, mesmo contra a fazenda pública, desde que apresente seus pressupostos. Súmula 59. Somente se reforma a decisão concessiva ou não da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado ou à prova dos autos. Súmula 55. Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato para comprovar a mora e justificar a concessão de liminar. Súmula 53. O artigo 557 do Código de Processo Civil abrange não só julgamento de recursos arrolados no artigo 496, como o reexame necessário previsto no artigo 475 do Diploma Legal. Súmula 253 do STF. Súmula 52. Inexiste omissão a sanar através de embargos declaratórios quando a decisão deixar de enfrentar argumentos que não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Súmula 51. Não constitui garantia hábil para a interposição de embargos de devedor o oferecimento de títulos da dívida pública antigos de difícil liquidez. Súmula 50. Em ação de indenização ajuizada em fase de pessoa jurídica de direito público, não se admite a denunciação da lide ao seu agente ou a terceiro. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Súmula 48. Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Súmula 46. Não se suspende, com o pedido de reconsideração, o prazo para interposição de qualquer recurso. Súmula 43. Cabe a revogação, de ofício e a qualquer tempo, do benefício da gratuidade de justiça, desde que fundamentada. Súmula 42. O benefício da gratuidade de justiça, concedido no curso do processo, em ambos os graus de jurisdição, alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. Súmula 41. Quando vencido, o beneficiário de justiça gratuita deve ser condenado nos encargos sucumbenciais, na forma do artigo 98, parágrafo 2º do CPC de 2015. Súmula 40. Não é obrigatória a atuação da Defensoria Pública em favor do beneficiário da gratuidade de justiça, facultada a escolha de advogado particular para representá-lo, em juízo, sem a obrigação de firmar declaração de que não cobra honorários. Súmula 39. É facultado ao juiz exigir que a parte comprove insuficiência de recursos para obter a concessão de benefício da gratuidade de justiça. Artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. Súmula 31. Competem às varas cíveis regionais de Santa Cruz e Ilha do Governador o processo de julgamento da matéria orfanológica previsto no artigo 108 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. Súmula 28. Para efeito de distribuição, não há vinculação entre a causa nova e a causa finda. Súmula 26. É recorrível o despacho de deliberação da partilha no inventário. Súmula 14.
A sentença proferida em ações de divórcio e separação, quando condenar a pagar alimentos, terá efeito somente devolutivo. Súmula 1. Se o crédito não exceder a metade do valor do bem comum, ou se, excedendo-a, o credor não demonstrar a existência de outros bens comuns, será penhorado o bem todo e ressalvada a metade do valor apurado, a não ser que se trate de bem de fácil divisão, caso em que será penhorada apenas a metade ideal de seu valor. Se, entretanto, excedendo o crédito a metade do valor do bem, o credor demonstrar a existência de outros bens comuns, a execução absorverá o valor do bem até onde for necessário para a satisfação do crédito, dentro dos limites da meação do cônjuge que se obrigou, computados os bens comuns restantes. Direito processual penal. Súmula 271. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar 5 estrelas pra gente aí no Spotify, galera. Súmula 271. Em atenção ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, vedada a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição, sempre que se reconhecer a ocorrência de elementar não contida na denúncia ou na queixa, impõe-se a absolvição. Súmula 263. É cabível a suspensão condicional do processo nas hipóteses em que, alternativamente, for combinada pena de multa e sanção privativa de liberdade mínima superior a 1 ano. Súmula 262. O direito de vista de cópia de autos de processos judiciais ou administrativos que não estejam sob sigilo deve ser assegurado a todos os advogados, independentemente da apresentação de procuração. Súmula 261. A carta de execução de sentença provisória deve ser expedida mesmo na pendência de recurso interposto pelo Ministério Público. Súmula 259. O processo de ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré-constituídas do fato constitutivo do direito invocado, por meio de justificação judicial deduzida perante o juízo de primeiro grau. Súmula 253. Firma-se a competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a conduta típica é perpetrada em razão do gênero nos termos dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340 de 2006, não bastando que seja cometida contra pessoa de sexo feminino. Súmula 74. A condenação nas custas, mesmo para o réu considerado juridicamente pobre, deriva da sucumbência e, portanto, competente para sua cobrança ou não é o juiz da execução. Súmula 73. O desaforamento pode ser deferido para outra comarca, ainda que não seja a mais próxima, atendidas as exigências do artigo 424 do Código de Processo Penal. Súmula 72. O artigo 1º, parágrafo 7º da Lei de Tortura não revogou o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Súmula 70. O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Súmula 69. Aplica-se ao processo penal, por analogia, o artigo 557 do Código de Processo Civil. Direito trabalhista. Súmula 56. Em ação de acidente de trabalho, na qual alega o autor redução auditiva, o perito deve ser médico especialista, salvo se existir na comarca. Súmula 19. É competente o egrégio Tribunal da Justiça para as ações de direito comum relativas a acidentes de trabalho. Galera, chegamos ao final das súmulas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se você chegou até aqui porque você curtiu esse episódio, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos. Uma boa prova no domingo, boa sorte, mantenha calma. Um forte abraço e até a próxima e tchau!